programa a seguir contém cenas fortes e inadequadas para menores de 16 anos. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. A AIDS é uma doença infecto-contagiosa causada pelo HIV, vírus que compromete o sistema imunológico. Desde que os primeiros casos se tornaram públicos no início dos anos 80, estima-se que em torno de 36 milhões de pessoas morreram em decorrência da AIDS. Mais de 30 anos se passaram e hoje cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com AIDS ou HIV. Destas, aproximadamente 718 mil estão no Brasil. Em 86 foi quando eu nasci. Nasci com o vírus e tô aqui, daqui a pouco eu faço 30. O Brasil acompanha os países de primeiro mundo no controle da epidemia e chegou a ser citado pela ONU como referência no tratamento da doença. Porém, entre 2002 e 2012, o contágio cresceu entre jovens de 15 a 24 anos. Eu tinha 17 para 18 anos, no auge da minha adolescência, onde eu simplesmente achava que nada ia acontecer comigo. E foi nesse momento que eu abri mão de camisinha, de preservativo e de qualquer outro tipo de cuidado que eu pudesse ter. Apesar da eficácia dos tratamentos atuais, a rotina de quem é soropositivo não é nada fácil. Os coquetéis chegam a combinar até 21 drogas. E existe ainda a possibilidade de surgirem efeitos colaterais e sequelas de doenças oportunistas. Eu soube da minha sorologia em 2000, 2001, fiquei totalmente cega. O diagnóstico precoce e o tratamento podem garantir aos soropositivos uma boa qualidade de vida. Mas ainda há uma grande barreira a ultrapassar: o estigma e o preconceito que envolvem o modo como a doença é transmitida na maioria dos casos, o sexo. Isso é tabu. São Paulo, capital. No Brasil, os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados no início dos anos 80. Na época, eram poucas as informações sobre o vírus e sobre a doença. Descobrir ser portador de AIDS era o mesmo que receber uma sentença de morte. Depois que a pessoa desenvolvia a AIDS, antes de haver a medicação antirretroviral, em média, a sobrevida era de 6 meses. No começo da epidemia, a maioria dos infectados era homossexual do sexo masculino. Logo em seguida, o vírus se espalhou de forma intensa entre os usuários de droga injetável de ambos os sexos. Então, se no começo da epidemia entre mulheres eram as próprias mulheres se infectando por uso de droga, logo numa sequência do meio para o fim da década de 80, e daí em diante não mudou mais, você começou a ter uma população heterossexual masculina que começou a ter HIV e começou a transmitir sexualmente para as mulheres. Em 1983, foi diagnosticada a primeira brasileira contaminada pela AIDS. 2 anos depois, foi registrada a primeira transmissão vertical, quando a mãe infectada passa o vírus para o filho. Rosana nasceu com HIV em 1986 e, como muitas outras crianças portadoras do vírus, ficou órfã e foi adotada. Sobre a mãe biológica, ela sabe pouco. Parece que ela foi presa, grávida, e aí a minha mãe ajudava ela, que era bem carente, né? Ela era usuária de droga e tal. Aí meio que ficou combinado, assim, de quando eu nascer dar, entendeu? A sorologia positiva de Rosana só foi descoberta quando ela tinha 7 anos de idade. Eu fiquei muito doente, muita pneumonia. Sarava de uma pneumonia, uma semana depois já estava com outra pneumonia. E fazia tratamento particular, tomava um monte de injeção. E ninguém nada curava. Nada sarava. Em média, entre uma pessoa pegar o HIV e começar a ter sinal, sintoma, ou seja, que o HIV destrua o seu sistema imunológico, a sua defesa, né? A ponto de ela poder passar a ter doenças que ela normalmente não teria, isso em média leva 8, 10 anos, né? Tem gente que vai mais rápido, gente que vai mais devagar e gente que pega o HIV e de repente nunca vai desenvolver AIDS. Feito o diagnóstico, Rosana teve de lidar com 2 fortes revelações de uma única vez: a AIDS e a adoção. Não foi minha mãe que me contou. Ela não teve coragem, porque tinha que falar da adoção. E aí a minha mãe não ia ter coragem de falar da adoção. Aí quem me contou foi a pediatra. Aí ela contou da doença, explicou como funcionava. Aí eu perguntava, mas tem cura, né? Aí ela falou que não. Aí eu fiquei assustada.
Petrópolis, Rio de Janeiro. O crescimento do contágio por via sexual entre jovens tem preocupado os profissionais da saúde, em especial a infecção entre os homossexuais, cujo aumento foi de cerca de 48% entre 2002 e 2012. Hoje, os homossexuais entre 15 e 24 anos representam 50% dos casos de AIDS. O que significa que 2 anos de vida sexual promoveu a infecção, que é chocante, tá? Porque eles começam com 16, 17, aos 19 tem 7% infectado. João é analista de mídias sociais no departamento de DST do Ministério da Saúde. Aos 13 anos, sabia que era homossexual. Mas eu não queria aceitar, que eu acho que o primeiro problema é da aceitação, né? Então eu pedi pra minha mãe para que eu fosse um psicólogo, um profissional, para que eu pudesse entender o que estava acontecendo de fato. Ela me perguntava algumas vezes se era porque eu era gay e eu não tinha muita coragem, porque faltava coragem para responder. Ele tinha 17 anos quando começou sua vida sexual e revelou sua homossexualidade para a família. Quando eu comecei a minha vida sexual com homens, eu já entendia tudo sobre sexo e tudo sobre doenças sexualmente transmissíveis. Na verdade, a minha primeira relação sexual foi com um preservativo, a segunda, a terceira e por assim diante. Algumas foram sem, mas quando eu abri mão do preservativo foi algo muito consciente. Formado em marketing digital, João cursava pós-graduação quando foi fazer exames de rotina para começar a treinar em uma academia de ginástica. Ao entregar os resultados para o médico, veio a surpresa. Aí ele falou, então, João, é o seguinte, o seu exame deu positivo para HIV. E a gente vai precisar fazer um outro exame que se chama Western Blot para poder pegar o resultado definitivo. Na hora, eu acho que eu empalideci, assim, eu devo ter ficado branco porque eu fiquei todo dormente. Eu só pensava na minha mãe, no meu pai, como que eu ia contar para eles isso, né? Que eu cresci na década de 80, eu lembro de Renato Russo morrendo. Quando ele morreu eu tinha 15 anos, eu lembro muito bem disso. Eu lembro do Cazuza morrendo, eu era mais jovem, mas eu lembro dele quando ele morreu. Rio de Janeiro, capital. O crescimento no número de pessoas infectadas com mais de 60 anos no Brasil também é preocupante. De 2001 a 2012, o aumento foi de aproximadamente 157%. O grande problema é que é um grupo etário que cresceu sem ter a camisinha como um indicativo de prevenção de doença sexualmente transmissível, como, por exemplo, o HIV. Apesar de ainda existirem mais casos entre os homens do que entre as mulheres, a diferença vem diminuindo consideravelmente. Antigamente nós tínhamos um percentual de 10 homens para uma mulher. Isso mudou bastante, hoje nós temos 2 homens para uma mulher, a mulher também faz parte disso. Cida se formou no magistério e se tornou diretora de uma escola. Não tinha 60 anos quando descobriu a AIDS, mas se enquadra na população de mulheres considerada vulnerável, ou seja, mulheres casadas ou em relações estáveis longas, que não se protegem. Ela teve 2 casamentos longos e um namoro de 4 anos antes de descobrir que era soropositiva. Eu sabia que tinha que usar preservativo e a partir do momento que eu deixei de usar o preservativo, eu fui corresponsável, eu não posso reclamar. Eu assumi o risco por não acreditar que estava vulnerável, por achar que o amor imuniza, por achar que quando você olha a aparência física é o mais importante, e não é a realidade. Já com sintomas da AIDS, Cida passou 2 anos indo a vários especialistas sem sucesso no diagnóstico. O cabelo caiu todo, a pele cheia de erupções, eu estava meio esverdeada e o emagrecimento, assim, enorme. Quando as suspeitas de doenças como lúpus e febre reumática não se confirmaram, a médica de sua cunhada sugeriu o exame de HIV. Eu tinha tanta certeza que o resultado seria negativo que eu fiz o teste. Como é de praxe, Cida foi chamada pelo laboratório para confirmar o exame. Nós é que não tínhamos nada a ver com HIV. Porque aquela coisa do início da epidemia, né, que era HIV, era grupos de riscos, chamados, né, grupos de risco, não sei o que, isso, aquilo. Nós não pertencíamos a nenhum desses grupos, né, e, no entanto, aconteceu.
E eu fiquei pensando, mas como eu posso ter HIV? Falavam que só teria HIV quem tivesse vários parceiros, quem tivesse feito transfusão, quem usasse drogas. Não era o meu caso. Então, por que eu tinha que ter HIV? Por que tinha dado positivo? Eu, no momento, não aceitei muito esse diagnóstico. João soube que tinha HIV em um exame de rotina. Na época, morava há 5 anos com seu namorado, que não tinha HIV, o que o faz acreditar que ele contraiu o vírus em uma relação anterior. Ninguém te pergunta como é que você pegou diabetes. A pessoa pergunta como é que você pegou AIDS. Né? É uma pergunta extremamente deselegante, mas as pessoas ainda fazem, porque tem pessoas que não gostam. Não me importa falar que foi com sexo que eu peguei. A maior parte das infecções são por transmissão sexual, né? De heterossexual, bissexual, homossexual, não importa, né? E falar de sexo sempre foi difícil. Isso não está relacionado à promiscuidade, mas está relacionado àqueles indivíduos que fazem e têm relação sexual, como todas as pessoas normais devem ter, mas que não se utilizaram do preservativo. Antes de revelar ao mundo sobre sua sorologia, João se muniu de informações sobre o vírus e a AIDS e foi contar para a mãe. Foi um momento muito difícil para mim. Foi o mais difícil da minha vida. Eu acho muito mais difícil que contar pra ela que eu era gay. E na hora ela ficou estática, assim, parada, assim, olhando pra mim. E ela falou pra mim, assim, que as pessoas não são culpadas pelo que têm, mas elas têm responsabilidade de como elas vão viver com aquilo. Então ela ia ficar destruída se um dia ela ficasse sabendo que eu não me cuidei. Já envolvido com o tema e a militância voluntária, João foi chamado para participar de uma campanha para a prevenção contra HIV/AIDS. A oportunidade de trabalhar no departamento de DST/AIDS do Ministério da Saúde veio na segunda campanha que eu fiz. Todas as características, a maioria delas, se encaixava comigo. Foi então que eu mandei meu currículo para eles fizeram a análise. 20 dias, 30 dias depois, eu comecei a trabalhar em Brasília. Eu me mudei do Rio de Janeiro, de Petrópolis, onde eu morava, onde eu vivia, me mudei de Petrópolis para Brasília para trabalhar com eles. João ainda morava em Petrópolis quando começou a namorar com André, que ele conhecia da época da faculdade e que não tem HIV. Eu descobri que ele era soropositivo cerca de 1 mês e meio antes da gente começar a se envolver, né? Eu sempre o paquerei pelas redes sociais e um belo dia eu mexendo no perfil dele, eu vi um vídeo de uma campanha que ele fez. E nesse vídeo eu falava que eu descobri o soro positivo quando eu estava no meio de uma pós-graduação e mais detalhes. E uma coisa que eu vi com isso foi que realmente a AIDS não tem cara, né? De imaginar uma pessoa bonita, bem saudável, né? E imaginar que pode ter uma doença dessa. E foi então que ele começou a procurar mais informações, mais detalhes para entender como que aquilo funcionava, se ele tinha condições psicológicas de encarar um relacionamento com uma pessoa que vivia com HIV. No momento que o André falou da situação do João, eu fiquei muito preocupada. Mas eles se gostam, eles se amam. E a gente também, que não tem, assim, acaba procurando saber, né, mais sobre a doença e esses preconceitos que acontecem, né, vão acabando, porque no dia a dia, no convívio, essa coisa toda, a gente vê que tudo isso é tabu. A gente vê que finalizar os acertos do casamento, finalizar quartos que a família vai ficar, os padrinhos vão ficar. Gostei muito do lugar, esse lugar é maravilhoso, né? Foi uma escolha maravilhosa, eu achei. Né? Tô feliz com a história. Rio de Janeiro, capital. Estima-se que hoje no Brasil existam cerca de 150 mil pessoas que não sabem que têm o vírus HIV. Cida demorou para descobrir que era soropositiva e, quando soube, já tinha desenvolvido a AIDS. A pessoa chega tarde, já chega doente e não dá tempo do remédio resgatar. Então, a primeira doença oportunista é uma cegueira. A primeira doença oportunista é uma pneumonia, pneumocystis carini, de arrasar, que mata e não dá tempo de resgatar com remédio. O remédio precisa de tempo para fazer efeito. Cida tinha se aposentado como diretora de uma escola e estava começando a fazer trabalhos como guia de turismo. Em uma das viagens, passou mal e foi internada. Fiquei muito mal, fiquei no CTI
E meu médico até falou para minha família, bem, o que os médicos poderiam fazer estava feito. Agora ia depender realmente da reação do organismo. Com a melhora na saúde, cerca de 4 dias depois, Cida ainda tinha que lidar com o fato de ter contraído AIDS. Eu comecei a ouvir dizer que eu tinha câncer, não sei o quê, e eu reuni meus irmãos, eu não tenho pai nem mãe, e falei com eles que eu não queria mentir. Eu não ia dizer para ninguém que eu tinha câncer, porque eu tinha HIV. Muitos, porém, preferem não revelar sobre a doença ou o HIV. No início da epidemia, se falava que mulher que tinha AIDS era profissional do sexo, era prostituta. Então, este mito ainda existe. Por isso é tão difícil para as mulheres, para donas de casa, para mães falarem que tem HIV. Porque ainda se pensa, como é que foi a vida dela, como é que é a vida dela. E isso tudo faz com que as pessoas ainda escondam. 1 ano depois do diagnóstico positivo, Cida ainda estava no processo de aceitação da AIDS quando teve uma doença oportunista provocada pelo citomegalovírus. A doença é uma das causas mais comuns da perda de visão entre portadores da AIDS. 1 ano ela ficou com um tratamento, mas realmente não recuperou mais a visão. Então a gente teve 2 superações dela. Quando ela chegou com o diagnóstico do HIV, que ela conseguiu melhorar, mas eu vi ela cair muito quando ela soube que ia ficar cega. E eu realmente não acreditava que ficar cega era tão difícil. São Paulo, capital. Vamos lá, Rosana. Última consulta há 3 meses, tá tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te tomar medicação? Não. Nenhuma falha, nenhum dia? Nada, tá certo. Rosana toma antirretrovirais há 20 anos. Durante todo esse tempo, oscilou entre momentos de adesão e de abandono do tratamento. Com uns 11 anos eu parei de usar. Assim, né? Tomava às vezes um dia, mas a maioria das vezes eu não tomava. Porque eu saía, tá, usava droga. Aí eu não tomava medicação, aí eu ficava doente, ficava internada. Também alternou períodos em que frequentava a escola e outros que preferia ficar em casa. Eu ouvia pessoas falarem que não queriam andar comigo porque eu tinha AIDS, tal, ou falava que eu tinha malária, né? Cheguei a falar que era leucemia, que era câncer, porque eu tava sem cabelo, né? Entre as muitas doenças que teve na infância estão tuberculose, meningite e uma infecção na pele que a deixou com feridas na cabeça. Tinha um menino meu, sempre o mesmo menino. Arrancava a minha touca, saía correndo. E para eu pegar a touca, onde que eu ia ficar escondida com a cabeça cheia de ferida? Aí não dava pra ir pra escola, eu vou pra escola fazer isso comigo, né? Hoje não é um atestado de morte, mas é um atestado de vida dura e de medo de ser discriminado, porque isso ainda existe. Então, o acolhimento psicossocial é super importante. Rosana passa em consulta médica com a infectologista 1 vez por mês e faz exames de sangue a cada 6 meses para acompanhar a carga viral e imunidade. Último exame 17 de dezembro, tá? Então vai colher. A gente colhe geralmente a cada 3, 4 meses. Mês que vem, né? mês que vem a gente já pode colher e você volta pro retorno. CD4 de 1146, ótimo. Carga viral indetectável. Tá tudo bem. Ela também tem acompanhamento semanal de uma psicóloga. Por minha família ser muito desestruturada, não ter vínculo, não ter amor mesmo familiar assim, acho que isso foi um fator de eu não tomar o remédio, de eu procurar amizades na rua, amigos e tal, amigos entre aspas, porque me ofereceram drogas e tal, né? E aí eu parei de tomar o remédio. Por isso que eu tenho ido na psicóloga, que eu gostaria de descobrir isso, para que não aconteça mais também de eu talvez parar de tomar o remédio. Só receita pro coquetel. Obrigada. João Neto tem 31 anos e HIV há cerca de 11.
o diagnóstico precoce foi fundamental para a sua qualidade de vida. Eu nunca tive nenhum sintoma de AIDS. Por isso é que eu costumo dizer que eu sou soro positivo ou pessoa vivendo com HIV. Eu não cheguei a viver com AIDS, porque eu não cheguei a ter a doença. Eu não cheguei a ter nenhuma doença oportunista, nada disso. João começou a tomar a medicação há 1 ano, cerca de 10 anos depois do diagnóstico positivo para HIV. O que dava, vamos dizer, antigamente, o start, ou começa ou não, é o nível do CD4, que normalmente é em torno de 1.000, depois passamos para 350, depois passamos para 500. Qual é o dado novo que se tem agora? Quem toma um medicamento transmite menos o HIV. Então, começou-se a ter essa nova concepção do tratamento como prevenção. O tratamento de João é feito parte em Petrópolis e parte em Brasília, onde ele mora. Eu vou em médicos de 3 em 3 meses, eu faço um check-up de sanguíneo, sem contar também que eu faço o exame de carga viral, que faz a contagem de vírus no meu sangue, e de CD4, que é da imunidade, que ele mede também. O que está alterado é só a TGP, pequena alteração, entendeu? Pode ter sido medicamentoso, alguma coisa, de qualquer maneira a gente vai ter que monitorar isso, tá? Se você perguntar às pessoas que vivem com HIV se elas escolheriam viver com HIV, ninguém escolheria, tá certo? Não é uma vida fácil e não significa imortalidade. E a gente não vê mais as pessoas morrendo, né? Eu não ando mais como eu andava com um atestado de óbito no bolso, né? Pra dar, porque era assim nos anos 80. Você não tem mais isso, mas as pessoas não sabem que 30% dos casos de AIDS morrem por ano. São Paulo, capital. Rosana nasceu com HIV e na infância teve várias doenças relacionadas à AIDS. Ela perdeu a conta de quantas vezes foi internada. Foi dessa mesma maneira que passou também pela adolescência. No período, que já é difícil por si só, teve 3 namorados. Então, eles sabiam da doença, aceitavam, né? E aí tinha relação protegida. E até cuidavam de mim, assim, ia comigo no médico, tudo. Aí foi só esses 3 relacionamentos. E o último foi o meu marido. Rosana está casada há 1 ano e 3 meses. Assim como ela, seu marido é soro positivo e foi infectado por transmissão vertical, quando a mãe infectada passa o vírus para o filho. Aqui foi onde conheci meu marido. Aí eu ficava nesse quarto, 306, e ele ficava naquele de frente pelo elevador. Aí a gente ficava conversando aqui no corredor. O marido de Rosana não quis aparecer no tabu e, assim como muitos soropositivos, prefere não revelar sua sorologia, mesmo para pessoas próximas. Se de um lado é importante que algumas pessoas ativistas deem a cara a tapa, né? Porque é dar a cara a tapa. Você botar a cara na televisão, você pode ser identificado no momento seguinte por alguém do seu emprego que vai fofocar para os outros. Se tem 3 ou 4 preconceituosos, tua vida vira um inferno. Rio de Janeiro, capital. No panorama mundial, a AIDS é a 5ª principal causa de morte em adultos. Ainda que o número total de homens infectados acima dos 60 anos seja maior do que o de mulheres na mesma faixa etária, os especialistas as consideram uma população vulnerável ao vírus. Diferente do homem que diz assim, eu vou colocar ou não o preservativo, a mulher ela se sente muito melindrada em algumas situações de pedir para o seu parceiro, muitas vezes até o seu próprio marido, a usar o preservativo na relação. Então, esse desconforto faz com que ela diz, não, bobagem, ele, imagina se ele fez alguma coisa. Então ela aceita essa relação desprotegida e lá no fundo ela se sente angustiada por não ter tido pulso de exigir. Nós vamos a 710 metros de altitude. Cida foi infectada em uma relação desprotegida e cerca de 1 ano depois do diagnóstico começou a ficar cega em decorrência da AIDS. Complicações na vista são comuns em quem tem AIDS e afetam entre 50% e 75% dos pacientes. Fiquei 1 ano chorando com pena de mim. Praticamente deitada, chorando. E quanto mais eu chorava com pena de mim, mais eu me afundava. Foi nesse momento de tentar mudar que eu procurei um grupo de apoio. Ao procurar ajuda, Cida descobriu uma realidade mais difícil do que a dela.
gente vê muitas vezes a própria família abandonando, filhos abandonando esses pacientes que acabam ficando no hospital e que saem do hospital e vão para instituições, organizações não governamentais para serem albergados. E eu tinha minha família, os meus amigos verdadeiros estavam ali ao meu lado. Então isso me deu forças realmente para eu ajudar aquelas pessoas. E não era porque eu era boazinha, não, porque quanto mais eu falava para elas que elas podiam melhorar, que elas iam vencer, não sei o quê, eu ouvia aquilo também. Então, quanto mais eu falava, mais eu ouvia e acreditava no que eu estava falando e fui melhorando. E realmente melhorei bastante. Esse lado que nós estamos é o lado da Zona Norte. E aqui vocês podem ver a ponte Rio-Niterói, vocês podem ver o Maracanã. Aposentada, Cida renovou a carteira que a habilita a ser guia de turismo e começou a fazer um trabalho voluntário. Tinha ainda tudo fresquinho na minha cabeça. Eu falei, não, eu posso utilizar isso aqui. E fui utilizar, levando as pessoas para passear, aquelas pessoas que nunca tinham tido oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, que é a cidade delas. Eu tive a oportunidade de levá-las. Então eu comecei a fazer isso. Foi nesse momento, eu acho, que a coisa foi melhorando para mim. Desse lado aqui, que nós estamos vendo agora, a Zona Sul, vocês poderão ver o Jockey Club, o Pão de Açúcar e os bairros, né, da Zona Sul que ficam aqui, desse lado. Hoje, Cida pensa em voltar a ser guia profissionalmente. Para trabalhar com pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, mostrando a eles que é possível viajar, é possível fazer tudo sem enxergar. Por exemplo, quando eu fui a Paris, chegando lá no Louvre, eu pude colocar a mão em algumas peças. Fui privilegiada, porque outras pessoas não podem. Quando eu falei para você, nós estamos a quantos metros de altitude mesmo? 700. 710. 710. Oh, eu aprendi. Isso. Os avanços no tratamento, desde que a doença se tornou pública nos anos 80, fizeram com que a AIDS mudasse de enfermidade de alta mortalidade para doença crônica. Hoje existem inclusive estudos internacionais na Europa apontando que, dependendo de quando você começa o esquema e fazendo um manejo adequado da terapia antirretroviral, a sobrevida, o tempo de vida da pessoa pode equivaler ao tempo de vida de qualquer pessoa. E talvez ela vá morrer de outras coisas. Por outro lado, não dá para, a partir disso, se banalizar a questão da AIDS ou achar, tem tratamento, está tudo bem, bara. Não. Quem vive com HIV/AIDS e tem que tomar remédio todo dia sabe que não é simples. Os medicamentos têm efeitos colaterais, o HIV continua lá também. Além do uso de antirretrovirais, o soro positivo melhora a saúde se tiver alimentação saudável e praticar exercícios. Hidroginástica era uma coisa que eu tinha vontade de fazer desde criança. Então é como se eu estivesse realizando o sonho agora. Aí tô fazendo, tô gostando. E essa é a qualidade de vida. É a qualidade de vida é você não ficar focado na doença. Entendeu? É você ficar focado na sua vida mesmo. Eu tomei o remédio e agora eu vou pro trabalho, agora eu vou estudar, agora eu vou namorar, agora eu vou no cinema. Eu tenho uma vida normal. Rosana já trabalhou no Fórum de ONGs AIDS e, mesmo sendo ativista, escolhe as pessoas para quem vai revelar sua sorologia. Eu tenho medo de contar, porque eu tô com outras pessoas dentro da piscina e tem aquela história de que má informação, as pessoas não sabem corretamente como pega e como não pega. E tem gente que acha que vai pegar na piscina. O HIV pode ser transmitido em relação sexual vaginal, anal e oral desprotegida, transfusão de sangue, uso compartilhado de seringa contaminada e instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. A mãe infectada pode transmitir o vírus para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Rio de Janeiro, capital. Muitos dos amigos de Cida se distanciaram dela quando souberam que ela tinha AIDS. E outras pessoas que se afastaram de mim também, porque a partir do momento que eu comecei a aparecer na televisão, na revista, no jornal, dizendo para as pessoas se cuidarem, para não terem que aprender na prática, esses amigos
ficaram preocupados em serem vistos comigo. Cida relaciona esse afastamento à falta de informação, pois muita gente ainda acredita em mitos sobre a AIDS, como a quantidade de relações. Quando eu comecei, em 2003, a frequentar o grupo de mulheres, o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, aí eu comecei a descobrir mulheres, meninas, que numa primeira relação se infectaram. Então falar, tem que ter muitas relações, não precisa. Numa única relação você pode se infectar. Nos momentos de lazer, Cida costuma sair para dançar com os amigos Miro e Naide. Atualmente, ela não tem namorado, mas nas palestras que dá, costuma falar sobre o assunto. Quando me perguntam, você quer namorar? Você pensa ainda em namorar? E eu falo, claro, não é porque eu sou soropositiva, porque eu estou cega, que eu não tenho esse direito. E algumas vezes eu já escutei alguém dizer, tá vendo? É por isso que tem AIDS. Eu acho que é importante lembrar do direito sexual das pessoas com deficiências. É muito difícil tratar deste tema, é um tema tabu. Para controlar a epidemia, para lidar com as pessoas, a gente tem que falar de um tema que chama-se sexo, por exemplo, tá certo? E quanto menos as pessoas se envolverem neste tema, parece mais fácil. Petrópolis, Rio de Janeiro. É ela mesma. João começou o tratamento com antirretrovirais depois que teve um pequeno acidente e André ficou exposto ao seu sangue. Eu não tinha as características da doença para começar o tratamento, eu não tinha imunidade baixa e não tinha carga viral alta, mas eu era um parceiro de uma pessoa soronegativa. E esse sangue contaminado podia ter contaminado ele. Então ele acabou tendo que fazer um tratamento que a gente chama de PEP, né, que é profilaxia pós-exposição. Na PEP, uma pessoa que não tem o vírus, mas correu o risco de ter se infectado, usa os mesmos medicamentos que um soro positivo toma para evitar a infecção. O tratamento tem sido usado com sucesso e dura 28 dias. E foi bastante doloroso para mim, sabe? Eu tive que ficar internado porque os remédios deram muitas reações. Entre a pessoa entrar em contato com HIV e a infecção se estabelecer, demora em torno de 3 dias. Né, entre o bichinho andar para lá e para cá e conseguir, de fato, chegar onde ele tem que chegar, né? Então, por isso que você tem um tempinho onde você pode entrar e intervir. Mas é rápido, é bem rápido. Então, quanto mais perto do momento, por exemplo, você fez sexo, rompeu a camisinha, o ideal é começar logo na sequência. Os vírus do HIV são de diferentes cepas. As duas principais cepas são o HIV-1, responsável pela maioria das infecções e casos de AIDS, e o HIV-2, mais frequente nos países ao norte da África. Como os vírus agem no organismo de formas diversas, o tratamento muda de pessoa para pessoa. Meu esquema é só uma vez por dia e eu tomo 4 comprimidos de uma vez. Só que aí eu acabo tendo que tomar outros comprimidos também com efeitos colaterais, porque eu tenho efeitos colaterais, dor de cabeça, eu tenho que tomar um remédio para dor de cabeça. Aí eu tenho dor no estômago, eu tenho que tomar um remédio para dor no estômago. Normalmente, relações sorodiscordantes estáveis, as pessoas sabem, uma sabe do estado sorológico da outra, e é mais tranquilo, em tese é mais fácil negociar essa situação, né? Tanto do uso do preservativo quanto do uso dos antirretrovirais. Agora, mesmo nesse tipo, é importante a pessoa saber, por trás, pela frente, pelo lado, como é que é o risco que é maior, né? Sexo receptivo é sempre maior do que o sexo insertivo, que é maior do que o sexo oral. O ideal seria que garantisse o acesso à informação e o acesso ao conjunto de meios de prevenção e cada pessoa pudesse, dentro do seu livre-arbítrio, tomar a melhor decisão possível buscando a prevenção. Rosana é soropositiva desde o nascimento. Ela chegou a estudar enfermagem e moda, mas sempre interrompeu os estudos por conta de doenças oportunistas. Há 6 meses, completou um curso de cabeleireira e pretende atender em domicílio. Oi, que saudade. Saudade de você. Vamos arrumar esse cabelo. Precisa, hein? Por hora, ela ganha experiência atendendo algumas clientes. Eu aprendi as técnicas, eu tô pegando a prática, né? Só que
Aí tem pouca cliente ainda, né? Ela quer usar seus novos conhecimentos no hospital onde se trata. Para isso, criou o Dia da Beleza, projeto no qual vai passar 2 tardes por mês cuidando do cabelo dos pacientes internados. Para receber o médico de manhã com o batonzinho. Eu acho que vai ser um bom trabalho. Acho que vai a coisa da autoestima, da adesão ao tratamento, né? Porque quando sobe a autoestima... Eu posso contar a minha história. Ah, olha que legal. Que eu sou paciente também. Eles vão se sentir até mais seguros. Ah, você também é paciente. Rosana não gosta muito de se maquiar. Sua vaidade está nos cuidados com o próprio cabelo, que ela gosta de arrumar e mudar de cor. A lipodistrofia, um dos possíveis efeitos colaterais dos antirretrovirais que altera a distribuição da gordura de regiões do corpo, principalmente do rosto, não a incomoda. Hoje eu me olhar no espelho não atrapalha, até porque igual viram as fotos minhas e falaram que eu tô mais cheinha. Fico feliz de ouvir isso, né? Estar gordinha pra mim é saúde, não é defeito, né? Petrópolis, Rio de Janeiro. Os convites do meu casamento que eu tô mandando pra minha família que mora longe. João é ativista pela igualdade de direitos e na luta para a prevenção da AIDS. Tento fazer sempre, ajudar as pessoas sempre no acolhimento, né? Ou com informações. Eu criei um grupo chamado Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV e AIDS, onde eu incluí também pessoas que convivem com AIDS nesse grupo. É um grupo secreto do Facebook, então só entra quem conhece alguém, porque é assim que a gente tem que fazer para manter a privacidade das pessoas que estão ali dentro, que elas não, às vezes não querem ser identificadas. Não é fácil sofrer discriminação o tempo inteiro. Então, é um pouco se proteger para viver uma vida sem ser identificada pelo vírus. Porque muita gente reduz a pessoa vivendo com HIV/AIDS à sua condição de saúde. Assim como muitos preconceituosos reduzem o homossexual ou a homossexual à sua homossexualidade. Quando os homossexuais são profissionais, mães, filhos, certo? Cidadãos que pagam imposto. Por que eu tenho que ser reduzida à minha homossexualidade? Mulher era inferiorizada. Então, fazer o casamento de vocês é justamente ver que não tem diferença. Todo mundo é igual. E assim, a minha cerimônia é uma cerimônia geral. Não vai ter diferença da cerimônia de vocês com uma cerimônia de heterossexual. Tá. Tá? Ai, que bom. Rio de Janeiro, capital. Cida ficou cega há 13 anos em decorrência da AIDS e não existe a possibilidade dela voltar a enxergar. Degrau, degrau, reta. A cegueira me ajudou a enfrentar o meu HIV. A cegueira me ajudou a continuar com a minha vida aberta, clara, sem mentiras. E se eu não tivesse ficado cega, eu estaria trabalhando, como a maioria das pessoas, escondendo de todo mundo o HIV. Ela mora sozinha, ainda como vivia antes de ter perdido a visão. Apesar da preocupação, a família respeitou a decisão de Cida. Logo no início, começaram aquela conversa com quem eu ia morar, com qual dos irmãos eu iria morar. E eu disse a eles, eu não vou morar com nenhum de vocês. Eu não vou perder a minha privacidade nem a invadia de ninguém. Eu vou continuar morando sozinha. Eu procuro sempre ter os cuidados, né, no trato com a casa. Esses 13 anos que eu estou cega, só coloquei fogo na cozinha uma vez. Cida sempre gostou de viajar e continua fazendo isso também. A diferença é que hoje ela tenta experimentar aquilo que não teve coragem antes da cegueira. Ainda tenho muitos medos, mas o que eu vou podendo eliminar, eu estou tentando eliminar. E eu acho que saltar vai ser para mim uma superação. Mesmo com o preconceito que ainda existe, o Brasil sempre esteve na vanguarda dos tratamentos e prevenção do HIV/AIDS. Mas os especialistas acreditam que com o aumento dos novos casos, ainda é preciso investir em informação. E o que os estudos mostram? Quando você tem acesso à informação, acesso a meios de prevenção, muitas vezes as pessoas têm condição de, na média, elas começam a vida sexual mais tarde, não mais cedo, porque elas passam a ter uma capacidade melhor de negociar consigo próprio e com seus pares
a pressão que tem, ou para começar ou para não começar, e conseguir ter uma autodeterminação, uma autonomia maior do que se for um adolescente ou um jovem que não teve acesso à informação e que está pressionado por toda essa cultura, um não pode, o outro tem que, e você que é gay nem existe, não tem nem com quem falar, você está todo errado. João faz parte dos jovens que se assumem perante a sociedade e ainda se dedica ao trabalho voluntário de informar sobre o HIV e AIDS. Eu acredito que eu tenho a capacidade de falar para as pessoas de uma maneira que elas consigam entender, compreender e ver que viver com HIV é possível, não é normal, não é uma vida normal, como as pessoas costumam dizer, porque você tem que tomar remédios todos os dias, isso não é normal, você tem que encarar efeitos colaterais, isso não é normal, porém você pode viver com dignidade, com saúde, você pode ter um relacionamento com uma pessoa que não vive com HIV e você pode ser muito feliz com isso. Eu acho que ele é muito corajoso, né? A sociedade que a gente tem não aceita, né, essa diversidade. Né? Então, eu acho que ele é muito corajoso. Né? Eu digo que eu não sou militante de causa alguma. Eu não gosto de estender bandeira nem nada. Mas eu apoio, eu gosto dessa atitude dele. Foi super bacana, a juíza fez nós dois chorar. Olha que boba, ela não falou nada demais, ela não falou nada demais. Só que foi imaginar que ela vai estar na nossa frente, assim, sabe, na hora. Meu Deus, é muito tenso. São Paulo, capital. Pai, nós entramos na sua presença. O tratamento de gestantes soropositivas contribuiu para mudar o quadro da transmissão vertical no Brasil. A taxa, que era de 16% em 97, caiu para cerca de 3% em 2009. Hoje, as chances de um bebê nascer sem o vírus da mãe infectada são de 99%. Queremos ter, lógico. Por enquanto, só um. Porque é eu que vou cuidar, né? E é o sonho, é um sonho, é um dos planos de Deus para a nossa vida, assim. A partir do momento que começou a ter o AZT, você começou a ter algumas estratégias, você começou a ver que dar o AZT para a mãe enquanto ela estava grávida, baixava a carga viral e com isso você diminuía a chance da transmissão do HIV. Eu quero ter uma família, porque na minha casa nunca tinha isso. Eu comia no quarto, o outro comia no quintal, o outro comia lá. Não tinha família. A palavra família acho que tem vários significados. E essas características, né? E essas características minha família não tinha. De chegar e falar bom dia, ai, tchau, boa tarde, bom trabalho. Eu penso em ter família, né? E gerar uma família sem preconceito, sem muros, sem, né? Tudo claro, tudo esclarecido. Rio de Janeiro, capital. Tudo aqui ao nosso redor é maravilhoso, só natureza. Nós estamos a rampa à nossa frente, aquela inclinação que eu te falei, e tá tudo perfeito para nossa decolagem. Entre as experiências que Cida teve depois de perder a visão, estão mergulho em profundidade com cilindro e o retorno a uma praia de nudismo que conheceu quando ainda enxergava. Enxergava, fiquei olhando tudo, achei horrível. Não tive coragem de tirar a roupa e o ano passado fui lá em Tambaba, tirei a roupa, nadei pelada, achei maravilhoso e ainda falei que fiquei de prejuízo, né? Porque todo mundo me viu pelado e eu não vi ninguém pelado. Vamos colocar essa cadeirinha, se chama Celete, entendeu? Você vai ficar super confortável. Eu vou ajustá-la toda em você. Tá? Essa mão aqui assim. Perfeita. Cida acredita que falar da experiência ajuda a diminuir o preconceito e o medo. Eu fiz o que todo mundo faz. Amei, acreditei, confiei e transei sem preservativo. Então eu preciso dizer para as pessoas que elas podem fazer tudo isso, amar, transar, mas tem que ter os cuidados que eu não tive. Ninguém precisa aprender na prática como eu tive que aprender. Vamos lá, Cida. 1, 2, 3, vamos embora, andando.
acreditava que mulher que tinha AIDS era profissional do sexo, era prostituta. Então, este mito ainda existe. Por isso é tão difícil para as mulheres, para donas de casa, para mães falarem que tem HIV. Porque ainda se pensa, como é que foi a vida dela, como é que é a vida dela. E isso tudo faz com que as pessoas ainda escondam. Um ano depois do diagnóstico positivo, Cida ainda estava no processo de aceitação da AIDS quando teve uma doença oportunista provocada pelo citomegalovírus. A doença é uma das causas mais comuns da perda de visão entre portadores da AIDS. Um ano ela ficou com um tratamento, mas realmente não recuperou mais a visão. Então a gente teve 2 superações dela. Quando ela chegou com o diagnóstico do HIV, que ela conseguiu melhorar, mas eu vi ela cair muito quando ela soube que ia ficar cega. E eu realmente não acreditava que ficar cega era tão difícil. São Paulo, capital. Vamos lá, Rosana. Última consulta há 3 meses, tá tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te tomar medicação? Não. Nenhuma falha, nenhum dia? Nada, tá certo. Rosana toma antirretrovirais há 20 anos. Durante todo esse tempo, oscilou entre momentos de adesão e de abandono do tratamento. Com uns 11 anos eu parei de usar. Assim, né? Tomava às vezes um dia, mas a maioria das vezes eu não tomava. Porque eu saía, tá, usava droga. Aí eu não tomava medicação, aí eu ficava doente, ficava internada. Também alternou períodos em que frequentava a escola e outros que preferia ficar em casa. Eu ouvia pessoas falarem que não queriam andar comigo porque eu tinha AIDS, tal. Ou falava que eu tinha malária, né? Cheguei a falar que era leucemia, que era câncer, porque eu tava sem cabelo, né? Entre as muitas doenças que teve na infância estão tuberculose, meningite e uma infecção na pele que a deixou com feridas na cabeça. Tinha um menino sempre o mesmo menino. Arrancava a minha touca, saía correndo. E para eu pegar a touca, onde que eu ia ficar escondida com a cabeça cheia de ferida? Aí não dava pra ir pra escola, vou pra escola fazer isso comigo, né? Hoje não é um atestado de morte, mas é um atestado de vida dura e de medo de ser discriminado, porque isso ainda existe. Então, o acolhimento psicossocial é super importante. Rosana passa em consulta médica com a infectologista uma vez por mês e faz exames de sangue a cada 6 meses para acompanhar a carga viral e imunidade. Último exame 17 de dezembro, tá? Então vai colher. A gente colhe geralmente a cada 3, 4 meses. Mês que vem, né? Mês que vem a gente já pode colher e você volta pro retorno. CD4 de 1146, ótimo. Carga viral indetectável. Tá tudo bem. Ela também tem acompanhamento semanal de uma psicóloga. Por minha família ser muito desestruturada, não ter vínculo, não ter amor mesmo, familiar assim, acho que isso foi um fator de eu não tomar o remédio, de eu procurar amizades na rua, amigos e tal, amigos entre aspas, porque me ofereceram drogas e tal, né? E aí eu parei de tomar o remédio. Por isso que eu também tenho ido na psicóloga, que eu gostaria de descobrir isso, para que não aconteça mais também de eu talvez parar de tomar o remédio. Só receita pro coquetel. Obrigada. João Neto tem 31 anos e HIV há cerca de 11. O diagnóstico precoce foi fundamental para a sua qualidade de vida. Eu nunca tive nenhum sintoma de AIDS. Por isso é que eu costumo dizer que eu sou soro positivo ou pessoa vivendo com HIV. Eu não cheguei a viver com AIDS, porque eu não cheguei a ter a doença. Eu não cheguei a ter nenhuma doença oportunista, nada disso. João começou a tomar a medicação há 1 ano, cerca de 10 anos depois do diagnóstico positivo para HIV. O que dava, vamos dizer, antigamente, o start, ou começa ou não, é o nível do CD4, que normalmente é em torno de 1000, depois passamos para 350, depois passamos para 500. Qual é o dado novo que se tem agora? Quem toma um medicamento transmite menos o HIV. Então, começou-se a ter essa nova concepção do tratamento como prevenção. O tratamento de João é feito parte em Petrópolis e parte em Brasília, onde ele mora. Eu vou em médicos de 3 em 3 meses, eu faço um check-up de sanguíneo, sem contar também que eu faço o exame de carga viral,
que faz a contagem de vírus no meu sangue, e de CD4, que é da imunidade, que ele mede também. O que está alterado é só a TGP, pequena alteração, entendeu? Pode ter sido medicamentoso, alguma coisa, de qualquer maneira a gente vai ter que monitorar isso, tá? Se você perguntar às pessoas que vivem com HIV se elas escolheriam viver com HIV, ninguém escolheria, tá certo? Não é uma vida fácil e não significa imortalidade. E a gente não vê mais as pessoas morrendo, né? Eu não ando mais como eu andava com um atestado de óbito no bolso, né? Pra dar, porque era assim nos anos 80. Você não tem mais isso, mas as pessoas não sabem que 30% dos casos de AIDS morrem por ano. São Paulo, capital. Rosana nasceu com HIV e na infância teve várias doenças relacionadas à AIDS. Ela perdeu a conta de quantas vezes foi internada. Foi dessa mesma maneira que passou também pela adolescência. No período, que já é difícil por si só, teve 3 namorados. Então, eles sabiam da doença, aceitavam, né? E aí tinha relação protegida. E até cuidavam de mim, assim, ia comigo no médico, tudo. Aí foi só esses 3 relacionamentos. E o último foi o meu marido. Rosana está casada há 1 ano e 3 meses. Assim como ela, seu marido é soro positivo e foi infectado por transmissão vertical, quando a mãe infectada passa o vírus para o filho. Aqui foi onde conheci meu marido. Aí eu ficava nesse quarto, 306, e ele ficava naquele de frente pelo elevador. Aí a gente ficava conversando aqui no corredor. O marido de Rosana não quis aparecer no tabu e, assim como muitos soropositivos, prefere não revelar sua sorologia, mesmo para pessoas próximas. Se de um lado é importante que algumas pessoas, ativistas, deem a cara, a tapa, né? Porque é dar a cara a tapa. Você botar a cara na televisão, você pode ser identificado no momento seguinte por alguém do seu emprego, que vai fofocar para os outros. Se tem 3 ou 4 preconceituosos, tua vida vira um inferno. Rio de Janeiro, capital. No panorama mundial, a AIDS é a 5ª principal causa de morte em adultos. Ainda que o número total de homens infectados acima dos 60 anos seja maior do que o de mulheres na mesma faixa etária, os especialistas as consideram uma população vulnerável ao vírus. Diferente do homem que diz assim, eu vou colocar ou não o preservativo, a mulher ela se sente muito melindrada em algumas situações de pedir para o seu parceiro, muitas vezes até o seu próprio marido, a usar o preservativo. Um pequeno acidente e André ficou exposto ao seu sangue. Eu não tinha as características da doença para começar o tratamento, eu não tinha imunidade baixa e não tinha carga viral alta, mas eu era um parceiro de uma pessoa soronegativa. E esse sangue contaminado podia ter contaminado ele. Então ele acabou tendo que fazer um tratamento que a gente chama de PEP, né, que é profilaxia pós-exposição. Na PEP, uma pessoa que não tem o vírus, mas correu o risco de ter se infectado, usa os mesmos medicamentos que um soro positivo toma para evitar a infecção. O tratamento tem sido usado com sucesso e dura 28 dias. E foi bastante doloroso para mim, sabe? Eu tive que ficar internado porque os remédios deram muitas reações. Entre a pessoa entrar em contato com HIV e a infecção se estabelecer, demora em torno de 3 dias. Né, entre o bichinho andar para lá e para cá e conseguir, de fato, chegar onde ele tem que chegar, né? Então, por isso que você tem um tempinho onde você pode entrar e intervir. Mas é rápido, é bem rápido. Então, quanto mais perto do momento, por exemplo, você fez sexo, rompeu a camisinha, o ideal é começar logo na sequência. Os vírus do HIV são de diferentes cepas. As 2 principais cepas são o HIV-1, responsável pela maioria das infecções e casos de AIDS, e o HIV-2, mais frequente nos países ao norte da África. Como os vírus agem no organismo de formas diversas, o tratamento muda de pessoa para pessoa. Meu esquema é só uma vez por dia e eu tomo 4 comprimidos de uma vez. Só que aí eu acabo tendo que tomar outros comprimidos também com efeitos colaterais, porque eu tenho efeitos colaterais, dor de cabeça, eu tenho que tomar um remédio para dor de cabeça. Aí eu tenho dor no estômago, eu tenho que tomar um remédio para dor no estômago. Normalmente, relações sorodiscordantes estáveis, as pessoas sabem, uma sabe do status sorológico da outra, e é mais tranquilo, em tese, é mais fácil negociar essa situação, né? Tanto do uso do preservativo quanto do uso dos antirretrovirais. Agora,
Mesmo nesse tipo, é importante a pessoa saber, ó, por trás, pela frente, pelo lado, como é que é o risco que é maior, né? Sexo receptivo é sempre maior do que o sexo insertivo, que é maior do que o sexo oral. O ideal seria que garantisse o acesso à informação e o acesso ao conjunto de meios de prevenção e cada pessoa pudesse, dentro do seu livre-arbítrio, tomar a melhor decisão possível buscando a prevenção. Rosana é soropositiva desde o nascimento. Ela chegou a estudar enfermagem e moda, mas sempre interrompeu os estudos por conta de doenças oportunistas. Há 6 meses, completou um curso de cabeleireira e pretende atender em domicílio. Oi, que saudade. Saudade de você. Vamos arrumar esse cabelo. Precisa, hein? Por hora, ela ganha experiência atendendo algumas clientes. Eu aprendi as técnicas, eu tô pegando a prática, né? Só que aí tem pouca cliente ainda, né? Ela quer usar seus novos conhecimentos no hospital onde se trata. Para isso, criou o Dia da Beleza, projeto no qual vai passar 2 tardes por mês cuidando do cabelo dos pacientes internados. Para receber o médico de manhã com o batonzinho. Eu acho que vai ser um bom trabalho. Vai a coisa da autoestima, da adesão ao tratamento, né? Porque quando sobe a autoestima... posso contar a minha história. Ah, olha que legal. Que eu sou paciente também. Eles vão se sentir até mais seguros. Ah, você também é paciente. Rosana não gosta muito de se maquiar. Sua vaidade está nos cuidados com o próprio cabelo, que ela gosta de arrumar e mudar de cor. A lipodistrofia, um dos possíveis efeitos colaterais dos antirretrovirais que altera a distribuição da gordura de regiões do corpo, principalmente do rosto, não a incomoda. Hoje, eu me olhar no espelho não atrapalha. Até porque, igual, viram as fotos minhas e falaram que eu tô mais cheinha. Fico feliz de ouvir isso, né? Estar gordinha pra mim é saúde, não é defeito, né? Petrópolis, Rio de Janeiro. Os convites do meu casamento que eu tô mandando pra minha família que mora longe. João é ativista pela igualdade de direitos e na luta para a prevenção da AIDS. Tento fazer sempre ajudar as pessoas sempre no acolhimento, né, ou com informações. Eu criei um grupo chamado Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV e AIDS, onde eu incluí também pessoas que convivem com AIDS nesse grupo. É um grupo secreto do Facebook, então só entra quem conhece alguém, porque é assim que a gente tem que fazer para manter a privacidade das pessoas que estão ali dentro, que elas não, às vezes não querem ser identificadas. Não é fácil sofrer discriminação o tempo inteiro. Então, é um pouco se proteger para viver uma vida sem ser identificada pelo vírus. Porque muita gente reduz a pessoa vivendo com HIV/AIDS à sua condição de saúde. Assim como muitos preconceituosos reduzem o homossexual ou a homossexual à sua homossexualidade. Quando os homossexuais são profissionais, mães, filhos, certo? Cidadãos que pagam imposto. Por que eu tenho que ser reduzida a minha homossexualidade? Mulher era inferiorizada. Então, fazer o casamento de vocês é justamente ver que não tem diferença. Todo mundo é igual. E assim, a minha cerimônia é uma cerimônia geral. Não vai ter diferença da cerimônia de vocês com uma cerimônia de heterossexual. Tá. Tá? Ai, que bom. Rio de Janeiro, capital. Cida ficou cega há 13 anos em decorrência da AIDS e não existe a possibilidade dela voltar a enxergar. Degrau, degrau, reto. A cegueira me ajudou a enfrentar o meu HIV. A cegueira me ajudou a continuar com a minha vida aberta, clara, sem mentiras. E se eu não tivesse ficado cega, eu estaria trabalhando, como a maioria das pessoas, escondendo de todo mundo o HIV. Ela mora sozinha, ainda como vivia antes de ter perdido a visão. Apesar da preocupação, a família respeitou a decisão de Cida. Logo no início, começaram aquela conversa com quem eu ia morar, com qual dos irmãos eu iria morar. E eu disse a eles, eu não vou morar com nenhum de vocês. Eu não vou perder a minha privacidade nem a invadia de ninguém. Eu vou continuar morando sozinha. Eu procuro sempre ter os cuidados, né, no trato com a casa. Esses 13 anos que eu estou cega, só coloquei fogo na cozinha uma vez.
Cida sempre gostou de viajar e continua fazendo isso também. A diferença é que hoje ela tenta experimentar aquilo que não teve coragem antes da cegueira. Ainda tenho muitos medos, mas o que eu vou podendo eliminar, eu estou tentando eliminar. E eu acho que saltar vai ser, para mim, uma superação. Mesmo com o preconceito que ainda existe, o Brasil sempre esteve na vanguarda dos tratamentos e prevenção do HIV/AIDS. Mas os especialistas acreditam que, com o aumento dos novos casos, ainda é preciso investir em informação. E o que os estudos mostram? Quando você tem acesso à informação, como um indicativo de prevenção de doença sexualmente transmissível, como, por exemplo, o HIV. Apesar de ainda existirem mais casos entre os homens do que entre as mulheres, a diferença vem diminuindo consideravelmente. Antigamente nós tínhamos um percentual de 10 homens para uma mulher. Isso mudou bastante, hoje nós temos 2 homens para uma mulher, a mulher também faz parte disso. Cida se formou no magistério e se tornou diretora de uma escola. Não tinha 60 anos quando descobriu a AIDS, mas se enquadra na população de mulheres considerada vulnerável, ou seja, mulheres casadas ou em relações estáveis longas, que não se protegem. Ela teve 2 casamentos longos e um namoro de 4 anos antes de descobrir que era soropositiva. Eu sabia que tinha que usar preservativo e a partir do momento que eu deixei de usar o preservativo, eu fui corresponsável, eu não posso reclamar. Eu assumi o risco por não acreditar que estava vulnerável, por achar que o amor imuniza, por achar que quando você olha a aparência física é o mais importante, e não é a realidade. Já com sintomas da AIDS, Cida passou 2 anos indo a vários especialistas sem sucesso no diagnóstico. O cabelo caiu todo, a pele cheia de erupções, eu estava meio esverdeada e o emagrecimento, assim, enorme. Quando as suspeitas de doenças como lúpus e febre reumática não se confirmaram, a médica de sua cunhada sugeriu o exame de HIV. Eu tinha tanta certeza que o resultado seria negativo que eu fiz o teste. Como é de praxe, Cida foi chamada pelo laboratório para confirmar o exame. Nós é que não tínhamos nada a ver com HIV. Porque aquela coisa do início da epidemia, né, que era HIV, era grupos de riscos, chamados, né, grupos de risco, não sei o que, isso, aquilo. Nós não pertencíamos a nenhum desses grupos, né, e, no entanto, aconteceu. E eu fiquei pensando, mas como eu posso ter HIV? Falavam que só teria HIV quem tivesse vários parceiros, quem tivesse feito transfusão, quem usasse drogas. Não era o meu caso. Então, por que eu tinha que ter HIV? Por que tinha dado positivo? Eu, no momento, não aceitei muito esse diagnóstico. João soube que tinha HIV em um exame de rotina. Na época, morava há 5 anos com seu namorado, que não tinha HIV, o que o faz acreditar que ele contraiu o vírus em uma relação anterior. Ninguém te pergunta como é que você pegou diabetes. A pessoa pergunta como é que você pegou AIDS. Né? É uma pergunta extremamente deselegante, mas as pessoas ainda fazem porque tem pessoas que não gostam. Não me importa falar que foi com sexo que eu peguei. A maior parte das infecções são por transmissão sexual, né? De heterossexual, bissexual, homossexual, não importa, né? E falar de sexo sempre foi difícil. Isso não está relacionado à promiscuidade, mas está relacionado àqueles indivíduos que fazem e têm relação sexual, como todas as pessoas normais devem ter, mas que não se utilizaram do preservativo. Antes de revelar ao mundo sobre sua sorologia, João se muniu de informações sobre o vírus e a AIDS e foi contar para a mãe. Foi um momento muito difícil para mim. Foi o mais difícil da minha vida. Eu acho muito mais difícil que contar pra ela que eu era gay. E na hora ela ficou estática, assim, parada, assim, olhando pra mim. E ela falou pra mim, assim, que as pessoas não são culpadas pelo que têm, mas elas têm responsabilidade de como elas vão viver com aquilo. Então ela ia ficar destruída se um dia ela ficasse sabendo que eu não me cuidei.
Já envolvido com o tema e a militância voluntária, João foi chamado para participar de uma campanha para a prevenção contra HIV/AIDS. A oportunidade de trabalhar no departamento de DST/AIDS do Ministério da Saúde veio na segunda campanha que eu fiz. Todas as características, a maioria delas, se encaixava comigo. Foi então que eu mandei meu currículo para eles fizeram a análise. 20 dias, 30 dias depois, eu comecei a trabalhar em Brasília. Eu me mudei do Rio de Janeiro de Petrópolis, onde eu morava, onde eu vivia, me mudei de Petrópolis para Brasília para trabalhar com eles. João ainda morava em Petrópolis quando começou a namorar com André, que ele conhecia da época da faculdade e que não tem HIV. Eu descobri que ele era soropositivo cerca de 1 mês e meio antes da gente começar a se envolver, né? Eu sempre o paquerei pelas redes sociais e um belo dia eu mexendo no perfil dele, eu vi um vídeo de uma campanha que ele fez. E nesse vídeo eu falava que eu descobri o soro positivo quando eu estava no meio de uma pós-graduação e mais detalhes. E uma coisa que eu vi com isso foi que realmente a AIDS não tem cara, né? De imaginar uma pessoa bonita, bem saudável, né? E imaginar que pode ter uma doença dessa. E foi então que ele começou a procurar mais informações, mais detalhes para entender como que aquilo funcionava, se ele tinha condições psicológicas de encarar um relacionamento com uma pessoa que vivia com HIV. No momento que o André falou da situação do João, eu fiquei muito preocupada. Mas eles se gostam, eles se amam. E a gente também, que não tem, assim, acaba procurando saber, né, mais sobre a doença e esses preconceitos que acontecem, né, vão acabando, porque no dia a dia, no convívio, essa coisa toda, a gente vê que tudo isso é tabu. A gente vai finalizar os acertos do casamento, finalizar quartos que a família vai ficar, os padrinhos vão ficar. Gostei muito do lugar, esse lugar é maravilhoso, né? Foi uma escolha maravilhosa, eu achei. Né? Tô feliz com a história. Rio de Janeiro, capital. Estima-se que hoje no Brasil existam cerca de 150 mil pessoas que não sabem que têm o vírus HIV. Cida demorou para descobrir que era soropositiva e, quando soube, já tinha desenvolvido a AIDS. A pessoa chega tarde, já chega doente e não dá tempo do remédio resgatar. Então, a primeira doença oportunista é uma cegueira. A primeira doença oportunista é uma pneumonia, pneumocystis carini, de arrasar, que mata e não dá tempo de resgatar com remédio. O remédio precisa de tempo para fazer efeito. Cida tinha se aposentado como diretora de uma escola e estava começando a fazer trabalhos como guia de turismo. Em uma das viagens, passou mal e foi internada. Fiquei muito mal, fiquei no CTI e meu médico até falou para minha família, bem, o que os médicos poderiam fazer estava feito. Agora ia depender realmente da reação do organismo. Com a melhora na saúde, cerca de 4 dias depois, Cida ainda tinha que lidar com o fato de ter contraído AIDS. Eu comecei a ouvir dizer que eu tinha câncer, não sei o quê, e eu reuni meus irmãos, eu não tenho pai nem mãe, e falei com eles que eu não queria mentir. Eu não ia dizer para ninguém que eu tinha câncer, porque eu tinha HIV. Muitos, porém, preferem não revelar sobre a doença ou o HIV. No início da epidemia, se falava. O programa a seguir contém cenas fortes e inadequadas para menores de 16 anos. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. A AIDS é uma doença infecto-contagiosa causada pelo HIV, vírus que compromete o sistema imunológico. Desde que os primeiros casos se tornaram públicos no início dos anos 80, estima-se que em torno de 36 milhões de pessoas morreram em decorrência da AIDS. Mais de 30 anos se passaram e hoje cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com AIDS ou HIV.
Destas, aproximadamente 718 mil estão no Brasil. Em 86 foi quando eu nasci. Nasci com o vírus e tô aqui, daqui a pouco eu faço 30. O Brasil acompanha os países de primeiro mundo no controle da epidemia e chegou a ser citado pela ONU como referência no tratamento da doença. Porém, entre 2002 e 2012, o contágio cresceu entre jovens de 15 a 24 anos. Eu tinha 17 para 18 anos, no auge da minha adolescência, onde eu simplesmente achava que nada ia acontecer comigo. E foi nesse momento que eu abri mão de camisinha, de preservativo e de qualquer outro tipo de cuidado que eu pudesse ter. Apesar da eficácia dos tratamentos atuais, a rotina de quem é soropositivo não é nada fácil. Os coquetéis chegam a combinar até 21 drogas. E existe ainda a possibilidade de surgirem efeitos colaterais e sequelas de doenças oportunistas. Eu soube da minha sorologia em 2000 e 2001, fiquei totalmente cega. O diagnóstico precoce e o tratamento podem garantir aos soropositivos uma boa qualidade de vida. Mas ainda há uma grande barreira a ultrapassar: o estigma e o preconceito que envolvem o modo como a doença é transmitida na maioria dos casos, o sexo. Isso é tabu. São Paulo, capital. No Brasil, os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados no início dos anos 80. Na época, eram poucas as informações sobre o vírus e sobre a doença. Descobrir ser portador de AIDS era o mesmo que receber uma sentença de morte. Depois que a pessoa desenvolvia AIDS, antes de haver a medicação antirretroviral, em média, a sobrevida era de 6 meses. No começo da epidemia, a maioria dos infectados era homossexual do sexo masculino. Logo em seguida, o vírus se espalhou de forma intensa entre os usuários de droga injetável de ambos os sexos. Então, se no começo da epidemia entre mulheres eram as próprias mulheres se infectando por uso de droga, logo numa sequência do meio para o fim da década de 80 e daí em diante não mudou mais, você começou a ter uma população heterossexual masculina que começou a ter HIV e começou a transmitir sexualmente para as mulheres. Em 1983, foi diagnosticada a primeira brasileira contaminada pela AIDS. 2 anos depois, foi registrada a primeira transmissão vertical, quando a mãe infectada passa o vírus para o filho. Rosana nasceu com HIV em 1986 e, como muitas outras crianças portadoras do vírus, ficou órfã e foi adotada. Sobre a mãe biológica, ela sabe pouco. Parece que ela foi presa, grávida, e aí a minha mãe ajudava ela, que era bem carente, né? Ela era usuária de droga e tal. Aí meio que ficou combinado, assim, de quando eu nascer dar, entendeu? A sorologia positiva de Rosana só foi descoberta quando ela tinha 7 anos de idade. Eu fiquei muito doente, muita pneumonia. Sarava de uma pneumonia, uma semana depois já estava com outra pneumonia. E fazia tratamento particular, tomava um monte de injeção. E ninguém nada curava. Nada sarava. Em média, entre uma pessoa pegar o HIV e começar a ter sinal, sintoma, ou seja, que o HIV destrua o seu sistema imunológico, a sua defesa, né? A ponto de ela poder passar a ter doenças que ela normalmente não teria, isso em média leva 8, 10 anos, né? Tem gente que vai mais rápido, gente que vai mais devagar e gente que pega o HIV e de repente nunca vai desenvolver AIDS. Feito o diagnóstico, Rosana teve de lidar com 2 fortes revelações de uma única vez: a AIDS e a adoção. Não foi minha mãe que me contou. Ela não teve coragem, porque tinha que falar da adoção. E aí a minha mãe não ia ter coragem de falar da adoção. Aí quem me contou foi a pediatra. Aí ela contou da doença, explicou como funcionava. Aí eu perguntava, mas tem cura, né? Aí ela falou que não. Aí eu fiquei assustada. Petrópolis, Rio de Janeiro. O crescimento do contágio por via sexual entre jovens tem preocupado os profissionais da saúde, em especial a infecção entre os homossexuais, cujo aumento foi de cerca de 48% entre 2002 e 2012. Hoje, os homossexuais entre 15 e 24 anos representam 50% dos casos de AIDS. O que significa que 2 anos de vida sexual promoveu a infecção, que é chocante, tá? Porque eles começam com 16, 17, aos 19 tem 7% infectado. João é analista de mídias sociais no departamento de DST do Ministério da Saúde. Aos 13 anos, sabia que era homossexual. Mas eu não queria aceitar, que eu acho que o primeiro problema é da aceitação.
né? Então eu pedi pra minha mãe para que eu fosse um psicólogo, um profissional, para que eu pudesse entender o que estava acontecendo de fato. Ela me perguntava algumas vezes se era porque eu era gay e eu não tinha muita coragem, porque faltava coragem para responder. Ele tinha 17 anos quando começou sua vida sexual e revelou sua homossexualidade para a família. Quando eu comecei a minha vida sexual com homens, eu já entendia tudo sobre sexo e tudo sobre doenças sexualmente transmissíveis. Na verdade, a minha primeira relação sexual foi com um preservativo, a segunda, a terceira e por assim diante. Algumas foram sem, mas quando eu abri mão do preservativo foi algo muito consciente. Formado em marketing digital, João cursava pós-graduação quando foi fazer exames de rotina para começar a treinar em uma academia de ginástica. Ao entregar os resultados para o médico, veio a surpresa. Aí ele falou, então, João, é o seguinte, o seu exame deu positivo para HIV. E a gente vai precisar fazer um outro exame que se chama Western Blot para poder pegar o resultado definitivo. Na hora, eu acho que eu empalideci, assim, eu devo ter ficado branco, porque eu fiquei todo dormente. Eu só pensava na minha mãe, no meu pai, como que eu ia contar para eles isso, né? Que eu cresci na década de 80, eu lembro de Renato Russo morrendo. Quando ele morreu eu tinha 15 anos, eu lembro muito bem disso. Eu lembro do Cazuza morrendo, eu era mais jovem, mas eu lembro dele quando ele morreu. Rio de Janeiro, capital. O crescimento no número de pessoas infectadas com mais de 60 anos no Brasil também é preocupante. De 2001 a 2012, o aumento foi de aproximadamente 157%. O grande problema é que é um grupo etário que cresceu sem ter a caminho na relação. Então, esse desconforto faz com que ela diz, não, bobagem, imagina se ele fez alguma coisa. Então, ela aceita essa relação desprotegida e lá no fundo ela se sente angustiada por não ter tido pulso de exigir. Nós vamos a 710 metros de altitude. Cida foi infectada em uma relação desprotegida e cerca de um ano depois do diagnóstico começou a ficar cega em decorrência da AIDS. Complicações na vista são comuns em quem tem AIDS e afetam entre 50% e 75% dos pacientes. Fiquei um ano chorando com pena de mim. Praticamente deitada, chorando, e quanto mais eu chorava com pena de mim, mais eu me afundava. Foi nesse momento de tentar mudar que eu procurei um grupo de apoio. Ao procurar ajuda, Cida descobriu uma realidade mais difícil do que a dela. A gente vê muitas vezes a própria família abandonando, filhos abandonando esses pacientes que acabam ficando no hospital e que saem do hospital e vão para instituições, organizações não governamentais para serem albergados. E eu tinha minha família, os meus amigos verdadeiros estavam ali ao meu lado. Então isso me deu forças realmente para eu ajudar aquelas pessoas. E não era porque eu era boazinha, não, porque quanto mais eu falava para elas que elas podiam melhorar, que elas iam vencer, não sei o quê, eu ouvia aquilo também. Então, quanto mais eu falava, mais eu ouvia e acreditava no que eu estava falando e fui melhorando. E realmente melhorei bastante. Esse lado que nós estamos é o lado da Zona Norte. E aqui vocês podem ver a ponte Rio-Niterói, vocês podem ver o Maracanã. Aposentada, Cida renovou a carteira que a habilita a ser guia de turismo e começou a fazer um trabalho voluntário. Tinha ainda tudo fresquinho na minha cabeça. Eu falei, não, eu posso utilizar isso aqui. E fui utilizar, levando as pessoas para passear, aquelas pessoas que nunca tinham tido oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, que é a cidade delas. Eu tive a oportunidade de levá-las. Então eu comecei a fazer isso. Foi nesse momento, eu acho, que a coisa foi melhorando para mim. Desse lado aqui, que nós estamos vendo agora, a Zona Sul, vocês poderão ver o Jockey Club, o Pão de Açúcar e os bairros, né, da Zona Sul que ficam aqui, desse lado. Hoje, Cida pensa em voltar a ser guia profissionalmente. Para trabalhar com pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual.
mostrando a eles que é possível viajar, é possível fazer tudo sem enxergar. Por exemplo, quando eu fui a Paris, chegando lá no Louvre, eu pude colocar a mão em algumas peças. Fui privilegiada, porque outras pessoas não podem. Quando eu falei para você, nós estamos a quantos metros de altitude mesmo? Você falou 700. 710. 710. Oh, eu aprendi. Isso. Os avanços no tratamento, desde que a doença se tornou pública nos anos 80, fizeram com que a AIDS mudasse de enfermidade de alta mortalidade para doença crônica. Hoje existem inclusive estudos internacionais na Europa apontando que, dependendo de quando você começa o esquema e fazendo um manejo adequado da terapia antirretroviral, a sobrevida, o tempo de vida da pessoa pode equivaler ao tempo de vida de qualquer pessoa. E talvez ela vá morrer de outras coisas. Por outro lado, não dá para, a partir disso, se banalizar a questão da AIDS ou achar, tem tratamento, está tudo bem, para não. Quem vive com HIV/AIDS e tem que tomar remédio todo dia sabe que não é simples. Os medicamentos têm efeitos colaterais, o HIV continua lá também. Além do uso de antirretrovirais, o soro positivo melhora a saúde se tiver alimentação saudável e praticar exercícios. Hidroginástica era uma coisa que eu tinha vontade de fazer desde criança. Então é como se eu estivesse realizando o sonho agora. Aí tô fazendo, tô gostando. E essa é a qualidade de vida. A qualidade de vida é você não ficar focado na doença. Entendeu? É você ficar focado na sua vida mesmo. Eu tomei o remédio e agora eu vou pro trabalho, agora eu vou estudar, agora eu vou namorar, agora eu vou no cinema. Eu tenho uma vida normal. Rosana já trabalhou no Fórum de ONGs AIDS e, mesmo sendo ativista, escolhe as pessoas para quem vai revelar sua sorologia. Eu tenho medo de contar, porque eu tô com outras pessoas dentro da piscina e tem aquela história de que má informação, as pessoas não sabem corretamente como pega e como não pega. E tem gente que acha que vai pegar na piscina. O HIV pode ser transmitido em relação sexual vaginal, anal e oral desprotegida, transfusão de sangue, uso compartilhado de seringa contaminada e instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. A mãe infectada pode transmitir o vírus para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Rio de Janeiro, capital. Muitos dos amigos de Cida se distanciaram dela quando souberam que ela tinha AIDS. E outras pessoas que se afastaram de mim também, porque a partir do momento que eu comecei a aparecer na televisão, na revista, no jornal, dizendo para as pessoas se cuidarem, para não terem que aprender na prática, esses amigos ficaram preocupados em serem vistos comigo. Cida relaciona esse afastamento à falta de informação, pois muita gente ainda acredita em mitos sobre a AIDS, como a quantidade de relações. Quando eu comecei, em 2003, a frequentar o grupo de mulheres, o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, aí eu comecei a descobrir mulheres, meninas, que numa primeira relação se infectaram. Então falar tem que ter muitas relações, não precisa. Numa única relação você pode se infectar. Nos momentos de lazer, Cida costuma sair para dançar com os amigos Miro e Naide. Atualmente, ela não tem namorado, mas nas palestras que dá, costuma falar sobre o assunto. Quando me perguntam, você quer namorar? Você pensa ainda em namorar? E eu falo, claro, não é porque eu sou soropositiva, porque eu estou cega, que eu não tenho esse direito. E algumas vezes eu já escutei alguém dizer, tá vendo? É por isso que tem AIDS. Eu acho que é importante lembrar do direito sexual das pessoas com deficiências. É muito difícil tratar deste tema, é um tema tabu. Para controlar a epidemia, para lidar com as pessoas, a gente tem que falar de um tema que chama-se sexo, por exemplo, tá certo? E quanto menos as pessoas se envolverem neste tema, parece mais fácil. Petrópolis, Rio de Janeiro. É ela mesma. João começou o tratamento com antirretrovirais depois que teve um